15 anos. Foi só isso, 15 anos. E nesse tempo, o Brasil deixou de ser aquele país agrário, dominado por poucas famílias, para se tornar uma nação que olhava para a indústria. Hoje a gente mergulha na Era Vargas, um período de avanços, de autoritarismo e de contradições muito profundas que, sem dúvida, moldaram o Brasil que a gente conhece hoje. E no centro disso tudo, uma figura que até hoje gera debate. Getúlio Vargas foi o protetor dos trabalhadores, o cara que deu direitos históricos, ou foi o ditador que perseguiu, que censurou sem dó? A verdade é que ele foi as duas coisas, e é exatamente esse paradoxo que a gente vai tentar entender aqui. Para a gente entender como Vargas subiu ao poder, primeiro a gente precisa voltar um pouquinho para um Brasil que estava em crise, um país dominado por umas poucas oligarquias e que estava literalmente prestes a desmoronar. Olha só como tudo aconteceu numa velocidade impressionante. A crise de 29 foi a faísca. O preço do café, que era a base de tudo, despencou. Aí a famosa política do café com leite, aquele acordo entre São Paulo e Minas, racha. Na eleição, que foi cheia de fraude, Vargas perde. Mas aí acontece o estopim. O vice dele, João Pessoa, é assassinado. Isso inflama o país. Em outubro, um levante armado toma o poder e no dia 3 de novembro, Getúlio Vargas se torna o novo líder do Brasil. Com Vargas no poder, começa a primeira fase do governo dele. Foi um período de centralização forte e, ao mesmo tempo, uma resposta a um país que pedia por modernização. A primeira atitude do Vargas já mostra que veio. Ele simplesmente fecha o Congresso Nacional e troca os governadores por interventores da confiança dele. O poder, que antes era todo espalhado entre as oligarquias nos estados, agora estava todo concentrado nas mãos dele, lá no Rio de Janeiro. Mas olha que curioso, essa fase também trouxe avanços sociais incríveis. Depois da Revolução de 32 em São Paulo, que exigia uma nova Constituição, Vargas atende o pedido, e a Constituição de 1934 é um verdadeiro marco. Voto feminino, algo revolucionário para a época, voto secreto para acabar com as fraudes, justiça do trabalho. Isso não era só lei nova, era uma quebra total com as práticas da República Velha. Agora, eleito de forma indireta pela nova Constituição, Vargas passa a governar um país que era um reflexo do que acontecia no mundo. Uma polarização ideológica gigante entre a extrema-direita e a esquerda. E essa divisão era bem visível nas ruas. De um lado você tinha os integralistas da A e B com as camisas verdes, com toda aquela inspiração no fascismo. Do outro, a ANL, uma frente que juntava comunistas, socialistas, todo mundo contra o avanço do fascismo. O Brasil virou de fato um campo de batalha de ideias. A tensão chega ao limite com a Intentona Comunista de 35, que foi uma tentativa de levante da ANL que fracassou. Vargas usa isso de pretexto para aumentar a repressão, e a cartada final vem em 1937. Ele apresenta um documento falso, o tal do Plano Cohen, que descrevia um suposto plano comunista para tomar o poder. Com essa desculpa, ele cancela as eleições, fecha o Congresso de novo e dá um golpe em si mesmo. Instaurava ali uma ditadura. E aqui começa a fase mais controversa e talvez a mais definidora da era Vargas, a ditadura do Estado Novo. Um regime de duas caras que, ao mesmo tempo que promovia o desenvolvimento, esmagava qualquer liberdade. Tá, mas o que era o Estado Novo na prática? Bom, era o Vargas governando com poderes absolutos, sem Congresso, sem partido político, sem eleição, as decisões eram tomadas por decreto e a Constituição, na prática, era a vontade do presidente. Mas é aqui que a história fica ainda mais complexa. O Estado Novo investiu pesado na indústria de base. Gigantes estatais como a CSN e a Vale nasceram aí. E no campo social, Vargas cria o salário mínimo e, em 1943, a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, que organizou as relações de trabalho no país e é um pilar no Brasil até hoje. Só que esse progresso tinha um preço, e era um preço altíssimo. A repressão era brutal. A polícia política, comandada pelo temido Filinto Miller, perseguia, prendia e torturava opositores. Criaram até tribunais de exceção, como o TSN, que julgava sem direito à defesa. O caso da Olga Benário, uma militante comunista judia que foi entregue grávida para a Alemanha nazista, se tornou o grande símbolo da crueldade desse período. E essa frase do Francisco Campos, um dos cérebros do regime, explica perfeitamente a lógica do Estado Novo. A ideia era criar um Estado forte, que controlasse tanto os patrões quanto os empregados, para evitar o que eles viam como extremos, a bagunça do liberalismo e a ameaça do comunismo. E para controlar o que as pessoas pensavam, foi criado o DIP. Esse órgão fazia duas coisas: censurava jornais, teatro, música, tudo. E, ao mesmo tempo, produzia uma propaganda massiva que glorificava o Vargas.
Programas de rádio como A Hora do Brasil, fotos, cartilhas, tudo isso foi construindo, de forma metódica, a imagem do líder protetor, do pai dos pobres. A ditadura parecia sólida, mas uma contradição que veio de fora do Brasil iria selar o destino do Estado Novo e definir o seu legado tão complexo. E aqui está a grande questão. O Brasil, que vivia uma ditadura, se alia aos Estados Unidos e manda soldados para lutar na Europa contra as ditaduras do eixo. Pensa bem, como é que se justifica lutar pela democracia lá fora enquanto se vive numa ditadura aqui dentro? Essa contradição ficou simplesmente insustentável. A vitória dos aliados e a volta dos soldados brasileiros que lutaram pela liberdade na Itália aumentou demais a pressão interna pela redemocratização. No fim das contas, em outubro de 45, os mesmos militares que apoiaram Vargas em 1930 forçaram a renúncia dele. A era Vargas chegava ao fim. Então, o ponto central é este. O legado de Vargas é como uma moeda de dois lados. De um, a gente tem a modernização, a industrialização, as leis trabalhistas que mudaram a vida de milhões. Do outro, a ditadura, a repressão, a censura, o culto à personalidade. E não dá para separar uma face da outra. Elas fazem parte da mesma história. E tudo isso nos deixa com uma pergunta que ecoa no Brasil até hoje. Será que os fins justificam os meios? Avanços sociais e econômicos podem ser conquistados ao custo da liberdade? O debate sobre a herança de Getúlio Vargas, no fundo, não é só sobre o passado. É sobre como o Brasil se vê e projeta o próprio futuro.